Gente, bom dia. Betão, achei que você ia ler o meu WhatsApp para você hoje de manhã. Deixou isso para depois, né? Que ele sempre me zoa aqui que eu não venho aqui para o Recreio dos Bandeirantes, que eu faço um escarcéu, de que eu moro longe, né? De que vocês estão aqui longe. Aí eu escrevi para ele assim: Beto, hoje de manhã, já estou na metade do caminho. Daqui a pouco estou subindo a serra, vindo de Botafogo. Vamos para lá para lanchar no Graal, para tomar café, porque acordamos muito cedo. Depois do pare e siga, te posicione, que GPS vai indicar o tempo. Porque de Botafogo até o Recreio são mais ou menos 4h30 que eu levo até aqui, no coração, segundo ele, né? É 45 minutos e 50 na prática, mas no coração é 1h30, 2h30, mas não é verdade. Que prazer estar aqui com vocês. Espero que não seja a última, né? Quando estiver aqui, enfim, essa mudança aí dando certo, gostaria muito de estar aqui com vocês, porque de fato, como o Beto falou, vocês são uma igreja assim, muito especial, não só na vida da Raízes, mas na minha vida, e eu digo por quê? Porque vocês cuidam, amam dessa família que eu amo tanto, e porque de fato, vocês viram, para mim, são uma referência aqui nessa área, não que não existam outras igrejas boas, claro que existem outras igrejas boas e saudáveis, mas a gente sabe que aqui existe uma pregação fiel do Evangelho, uma perseverança, de fato, para que essa igreja não se corrompa com algumas coisas que algumas igrejas, seja em qualquer outro lugar, são seduzidas a acreditar em prol do crescimento. A gente sabe que vocês têm sido fiéis e a gente louva demais o nome do Senhor por isso. Vamos abrir a Bíblia, Mateus 5, de 13 a 16. Depois de velho, usar aparelho é muito ruim, gente. Então, de vez em quando tem esse, vamos abrir a Bíblia. Eu ainda estou me acostumando, apesar de estar com ele desde outubro. Eu não consigo, para mim é uma tortura diária. Desculpe os dentistas, tá, gente? Mateus 5, de 13 a 16, diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos lá, gente, eu quero começar aqui com uma frase antiga, até muito batida, daquelas frases que a gente sabe a importância dela, sabe o valor dela, mas não sabemos a quem nós atribuímos, apesar de muita gente atribuir a diversas pessoas, mas que fala que todo cristão tem que ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Na época que o jornal físico era muito importante para a gente saber as notícias. Não sei se você já ouviu essa frase. Ela mostra assim a importância da gente estar conectado com duas realidades que não têm o mesmo grau de importância. É óbvio que você olhar a palavra de Deus na mão, o jornal na outra, qual é o mais importante, gente? Qual é a nossa regra de fé e prática? Ou qual é a verdade para o ser humano? Não é o jornal, é claro que é a palavra de Deus, mas essa junção, apesar de não haver uma hierarquia, ela é importante porque mostra a importância da gente conhecer, obviamente, Deus e a sua palavra, porque é para isso que a gente lê a Bíblia, não é apenas para um mero exercício intelectual, mas para que a gente conheça, se relaciona com Deus e conheça a sua vontade. Mas também o jornal serve, aí o jornal como esse exemplo das notícias do nosso dia a dia, para que a gente conheça bem a nossa realidade, porque afinal nós fomos chamados por Deus para responder a essa realidade com a palavra de Deus. Ou seja, se eu não conheço o mundo em que eu vivo, a cidade, a cultura, a realidade em que eu vivo, fica mais difícil ainda a gente exercer aquilo que a gente acabou de ler, ser sal dessa terra e luz desse mundo. Nós não fomos chamados para simplesmente, por mais sublime que isso seja, conhecer a Deus e guardar esse conhecimento para a gente. Deus chamou a mim, a você, a todos nós, os seus discípulos, para que a gente seja, eu gosto dessa expressão, que também não é minha, que a igreja é a vitrine de Deus para o mundo, onde a igreja possa ser
esse lugar onde as pessoas possam olhar e falar assim, como é que se viveria debaixo do senhorio de Deus? Como é que seria um lugar onde as pessoas pudessem viver de acordo com a vontade de Deus? A igreja, por mais imperfeita que ela seja, é essa vitrine, onde se tem ali um vislumbre, eu gosto de enfatizar mais uma vez, imperfeito, mas um vislumbre do que é viver debaixo do senhorio de Deus, debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. Ou seja, para que isso aconteça, ao invés da igreja ignorar a realidade, ou seja, deixar o jornal ali de lado, é uma igreja consciente desse mundo. Ela não é também engolida pelo desespero da realidade. Eu sei que às vezes a gente é quase seduzido por essa coisa tão terrível. Você já se viu assim? E aí não basta falar apenas da realidade de hoje, pode ser a realidade de hoje, de 5 anos, de 10 anos, de 20, dos anos 80, o que for. A gente às vezes consome tanta notícia e a gente quase que é chamado para ser engolido pelo desespero. A igreja não é chamada para isso. Ela é consciente, não engolida pelo desespero, mas ela, pelo contrário, ela responde à realidade com a esperança do Evangelho nas suas palavras e nas suas ações. Então, quando está todo mundo desesperado, seja pelos nossos dois grandes temas que nos assolam, a violência e a economia, a gente consegue responder consciente do mundo em que a gente vive, da realidade que a gente está passando, de que existe a esperança do Evangelho. E a gente faz isso na pregação e nas ações. E nós fazemos isso não porque nós buscamos, que são outros ídolos muitas vezes das igrejas modernas ou contemporâneas, melhor dizendo, porque a gente quer buscar relevância, porque a gente quer buscar número, porque a gente quer buscar proeminência. Então é como se quase isso que eu acabei de dizer, olha, a gente precisa ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, mas a motivação é para que a gente possa ser uma igreja importante, para que a gente possa ser uma igreja grande, para que a gente possa ser uma igreja conhecida. Está aí a coisa certa pela motivação errada, o que torna o todo completamente errado, porque nós não estamos aqui para construir as nossas torres de Babel contemporâneas. A gente está aqui para ser parte da edificação do reino de Deus, e a gente faz isso porque a gente entende que essa é a nossa vocação. Não é para um objetivo daquele, eu quero ser grande, eu quero ser famoso, eu quero ser proeminente, não. A minha vocação, o meu chamado é para ser sal da terra e luz desse mundo, e a resposta que a gente tem é a obediência que nós damos ao próprio Deus, por nós termos sido alcançados por Ele. Isso é uma coisa fenomenal, quando a gente olha o Evangelho, a gente faz o que a gente faz, porque alguém fez alguma coisa pela gente. A igreja responde no seu chamado, na sua vocação, porque Cristo fez alguma coisa por nós. Deixa eu dar um exemplo aqui, trazer isso ainda mais perto da gente, eu sempre gosto desse exemplo, é num casamento. Casamento é um lugar onde duas pessoas se amam. Quando o amor existe, e eu espero que seja essa a realidade entre vocês dois casados, ninguém deseja todos os dias conquistar o amor do outro. Isso seria uma loucura. Acho que já falei aqui até para os casais isso, aquele filme da mulher que esquece o nome. Eu estou olhando para minha esposa que ela tem que me lembrar o nome do filme, como se fosse a primeira vez, que é a história da mulher que esquece todos os dias e o cara tem que se apaixonar com ela. Se a gente vivesse assim, a nossa vida seria um inferno. Já reparou nisso? Aquele filme é maravilhoso, é lindo para você assistir. Já pensou, todos os dias a Rafaela esquecesse quem eu sou, e todos os dias eu tivesse que conquistar com ela, ia ficar bonito no primeiro dia, nossa, que lindo, segundo, terceiro, no 15º, eu falei assim, eu não aguento mais te conquistar. Casamento verdadeiro, sólido, parte do pressuposto que ninguém vai conquistar o outro, o amor está ali, mas o que você quer fazer num casamento onde o amor está ali estabelecido? A gente quer agradar e ver o outro feliz. Não, repito, não para conquistar o amor do outro, mas porque ele está ali. Quando os casados aqui saem, no dia do casamento, né, saem para jantar no dia do aniversário do casamento, vocês não saem para jantar no dia do aniversário do casamento, porque é o aniversário do casamento. Já pensou se essa fosse a motivação? Por que a gente está jantando aqui, no meu caso, porque hoje é dia 28 de julho. Estranho.
A gente leva o outro, marido leva a mulher leva o marido, não tem problema com isso, para jantar no aniversário do casamento, porque você ama aquela pessoa, aquele gesto é uma expressão de amor, e não o protocolo de uma data. O motivo é o amor, a ocasião é o aniversário de casamento, e isso faz toda a diferença. Mas já pensou também se não houvesse nada que vocês fizessem que expressasse o amor de vocês? Ou seja, a gente perguntasse para você, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você dissesse, claro, mas na vida, no dia a dia de vocês, ninguém diz isso mais um para o outro. Falou assim, no dia 28 de julho de 2007, essa data eu lembro, no dia 28 de julho de 2007, eu falei para a Rafaela que eu amava, e já fazem aí quase 19 anos que eu não digo mais para ela, porque afinal eu já disse isso para ela em 2007, não preciso mais dizer. Já pensou se a vida de casado fosse assim? Um lugar onde as pessoas não conversam com alegria pelo prazer da companhia, não namoram, não se tocam, não fazem coisas juntas. Esse é o olhar, a foto do seu casamento, mas a afirmação é, a gente se ama. Seria muito estranho. Com Deus idem, a gente tem uma motivação e uma vocação. A vocação é ser sal e luz desse mundo, e a motivação é, nós somos sal e luz porque nós fomos tão amados e transformados por Ele, que a gente quer transbordar ao mundo esse amor. Então tem uma motivação e tem uma ação que expressa isso. Eu sou transformado, nós fomos transformados, e a gente não tem desejo de fazer nada diante dessa transformação. Tem alguma coisa errada? Ou a gente faz pelo motivo errado, seja para ser grande, proeminente, ou por obediência, ou para conquistar a salvação, que também não é o motivo certo. Tem alguma coisa errada, e a gente precisa, a reflexão é essa, a gente pensar como igreja, como é que a gente constrói esse espaço, o que nos identifica. Mas uma pergunta anterior a essa é, a igreja evangélica brasileira tem feito isso? A resposta não é tão simples, porque tem um lado muito crítico nosso, que vai dizer, a gente não tem feito nada. Isso é verdade. A igreja não faz nada, ela só quer saber de crescer, e que na verdade esse crescimento é um grande inchaço. Talvez você já tenha até conversado com umas pessoas, ou até mesmo se tenha saído do seu próprio coração, que a gente monta esse diagnóstico da igreja como se fosse uma coisa extremamente pessimista. A igreja hoje, olha só quer saber de ficar próxima do poder, ela só quer saber de ganhar dinheiro. Você bota uma única motivação e coloca toda a igreja evangélica dentro desse saco de gatos. Não é verdade. Você conhece, e eu estou falando agora no nível de igreja local. Quando eu falo igreja local, uma igreja, né, como a Plena é, como a Raízes é, outras igrejas são. Você conhece uma igreja que não encoraje, que não ensine, não fale da importância de pregar o evangelho a toda a criatura? Talvez até você diga, eu conheço uma ou duas, mas no cenário evangélico, isso não representa em nada. Toda igreja, a gente pode dizer toda, botando esses uma e duas aí como umas raríssimas exceções, ensina, fala e encoraja os discípulos, os membros, as pessoas daquela igreja, para que pregue o evangelho. Como que a igreja não tem feito nada? Você conhece, num outro ponto das ações, uma igreja que não faça nada, e até proíba que seja feito algum tipo de ajuda material, ação social? Conhece uma igreja assim? Não pode. Rapaz, tem uma irmãzinha aqui que está com a dificuldade de pagar o gás esse mês, e alguém fala assim, eu queria ajudar, e o pastor fala assim, não pode, eu te proíbo em nome de Jesus, de ajudar essa pessoa. Não precisa ser algo estruturado. Algumas igrejas têm isso absolutamente estruturado, outra tem uma igreja mais orgânica, de uma maneira mais orgânica, mas de um modo ou de outro, toda a igreja distribui uma cesta básica, paga lá um gás, tem um curso grátis de vestibular, de capacitação, ou apoia financeiramente alguma instituição, ou os membros fazem ali alguma vaquinha, ajuda para as pessoas. Toda a igreja você conhece,
ela faz esse tipo de trabalho. Então, quando essa avaliação da gente é muito desonesta, quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, fala assim, ela só está preocupada com crescimento, dinheiro e poder, e ela não é nada, sal de nada, luz de nada. Não é verdade. E até no nível maior, além da igreja local, quantos de nós não conhecemos tantas agências missionárias, tantas instituições de plantação de igreja, tantas casas de recuperação para pessoas com problemas de vício em drogas? Todo mundo aqui conhece uma, e provavelmente a que você conhece, você sabe nomear 5, maioria, ou grande parte delas vão ser de igrejas evangélicas, instituições que cuidam de população de rua, e às vezes isso é feito, digo, por igrejas muito grandes, por denominações, por conjuntos de igreja, ou por pessoas físicas que, por serem cristãos, abrem instituições, missões, como essas que eu acabei de falar. A gente poderia passar aqui grande tempo aqui desse sermão, falando das mazelas da igreja, mas veja quanta coisa a gente pode ver acontecendo nesse país, e como fruto de tudo que tem sido feito, gente salva. Não precisa levantar a sua mão, mas talvez você tenha conhecido a Cristo, seja tenha sido salvo, batizado, num passado recente de 3, 4, 5 anos, e talvez a tua realidade seja aceita. A última coisa que na minha vida que eu queria ser era crente. E hoje você está aqui, ou está até nos assistindo e louvando a Deus por algo que você nem imaginava que ia acontecer. É fruto da ação da igreja, né? Óbvio, é da presença do Espírito Santo, presença de Deus usando a igreja, gente que, por causa da ação, da vocação da igreja, entenda bem nesse sentido que eu estou dizendo, encontrou sentido na vida. Gente que é literalmente gente se matar, conheceu a Cristo, ganhou esperança. Gente que estava num casamento destruído, teve seu casamento restaurado. Gente que estava afundado em vício, ou gente que simplesmente estava vivendo a vida tranquilo, numa boa, mas descobriu que a vida era mais do que isso quando encontrou o Evangelho. E é inspirador a gente viver assim, lembrando da nossa vocação, que é nossa como um todo, e que é sua individualmente. É isso que, esse conceito que vocês têm trabalhado, a gente pode dizer como o corpo de Cristo tem trabalhado esse mês de aniversário, é o conceito de missional, que nada mais é, e de maneira profunda, esse nada aqui, porque isso fala da essência, do que a lembrança dessa nossa vocação, que facilmente nós esquecemos, de que é maravilhoso a convivência cristã, a comunhão cristã, e ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte também da nossa realidade como cristão, mas ela não pode ser toda a realidade da gente como cristão. A gente é chamado para ser esse sal, para ser essa luz desse mundo. E eu queria trabalhar nessa próxima 3h30, como é que a gente pode viver melhor essa realidade. 3 questões aqui para vocês, gente. Primeira delas, vivendo a integração entre pregar o Evangelho e incorporar o Evangelho. Viver a integração entre pregar o Evangelho e incorporar o Evangelho. É o tipo da coisa que parece até estranho dizer, por tão óbvio que isso seja. Como é que a gente faz o Evangelho visível? A gente torna o Evangelho visível, conhecido pela pregação do Evangelho, e tornando o Evangelho como parte da sua vida. Isso não é muito óbvio? Qual é a crise? Mas é que de vez em quando a gente ouve, não é um diabinho dizer, mas parece que alguém dizendo que existe uma falsa dicotomia entre essas duas realidades. Ou é a igreja chamada para ser luz pela pregação do Evangelho, ou a igreja é chamada para ser luz pela vivência do Evangelho. E aí, qual é, nessa encruzilhada falsa, qual é a estrada, qual é o rumo que você vai tomar? Quando na verdade não existe essa escolha.
Essa estrada, como eu falei, é falsa, essa encruzilhada ela é falsa. A gente é chamado para encarnar as duas realidades, ou para viver as duas realidades. Talvez até a gente diga que a gente se sente um pouco mais confortável em uma delas. Eu sou mais confortável na pregação, o outro eu sou mais confortável quando o evangelho se torna realidade pelas minhas ações. Talvez até a gente possa dizer, admitir isso, mas a verdade é que a gente não tem escolha entre uma coisa e outra, senão, se a gente de fato entende a nossa vocação, que a gente entendeu por Jesus Cristo, de ser sal e terra, de encarnar ambas as realidades. Minhas boas obras que precisam aparecer, e o texto diz isso para a gente, tem a ver com o que eu prego, ou seja, a mensagem eterna da salvação, o evangelho que reconcilia o homem com Deus, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, e as minhas obras precisam aparecer em função daquilo que eu vivo, porque nós não somos um povo, aí sim, comprado por dinheiro. Nós somos um povo que ama a justiça, que ama a ética, que ama a verdade, que faz viagem missionária nas férias, que constrói casas em lugares carentes, ao invés de reter o dinheiro só para a gente, que doa dinheiro para quem precisa, que se importa com gente que sofre, se importa genuinamente com gente que sofre, que dá o seu tempo, que dá a sua atenção e que dá o seu amor. Não há escolha entre essas duas realidades, ou da pregação, ou dessa ação. O que existe, que Jesus chama a gente para viver em toda a Escritura, é a integração dessas duas realidades. E a questão para a imaginação sua eu sei que a gente vive isso, mas se a gente vivesse isso de maneira mais plena, mais completa, como igreja local, como igreja nesse país, nesse mundo, que lindo seria ver essas boas obras brilhando diante dos homens e glorificando a Deus. Que bacana seria a nossa cidade se mais e mais igrejas encarnassem essa integração entre a urgência, a vocação da pregação do Evangelho e da incorporação do Evangelho na sua integralidade. Segunda integração, primeira entre a pregação e a incorporação do Evangelho, a segunda entre a eternidade e o tempo. Ou seja, uma preocupação da igreja profunda com o destino eterno da pessoa, e ao mesmo tempo, por isso que eu chamo aqui de integração, uma profunda preocupação com as coisas desse mundo. Porque sim, e aí falando dessa segunda parte, Jesus disse para o Pai, lá em João 17, não peço que os tire do mundo. Lembra disso? Por quê? Nós sabemos que Jesus estava ali orando pela sua igreja, pelo seu povo, intercedendo pelo seu povo, pela sua igreja, aqueles que ali estavam, seus discípulos, aqueles que haveriam de chegar, que somos nós. Mas nós sabemos uma realidade, ele estava orando pela igreja, não pelos não crentes ali naquele momento. Os discípulos já estavam salvos, porque eles não podiam simplesmente ser tirados do mundo. Se a única vocação da igreja fosse essa, a preocupação exclusiva com a eternidade, eu sei que também isso já é batido, mas seria muito mais fácil, muito mais lógico, óbvio, fazer um arrebatamento toda vez que a gente for salvo. Só foi salvo, vai para o céu. Pouco parecido com aquela brincadeira de pique-esconde que a gente jogava quando era criança. Eu sei que tem regras diferentes, onde as pessoas nasceram, bairro, cidade, mas para essa brincadeira do pique-esconde, tinha um pegador, e o restante da galera se escondia, não era isso? Você podia ficar escondido, até, e aí tinha variações, até alguém ser pego, mas digamos que você, tinha essa variação aí também, queria ficar salvo, a expressão importante, rapidinho, o que você fazia? O pegador estava procurando, você estava ali
dentro de um mato, de uma moita, viu que ele estava indo para outro lugar, você saía correndo, chegava ali, na época do prédio era o banco, chegava no banco e batia e falava o quê, gente? Né? Eu falava na minha época, Filipe 1, 2, 3, eu sei que tem variações, eu falava, não, eu falo isso, eu falava aquilo, mas era isso, eu estou salvo, beleza. E se a brincadeira era essa, naquele momento acabou tudo para mim, estou salvo, vou esperar, né, alguém lá, ou o pegador não conseguir pegar ninguém, ele ser o pegador de novo, ou ele pegar alguém, essa outra pessoa ser o pegador da próxima, mas naquele momento, você bateu ali, pique Filipe 1, 2, 3, acabou, você está salvo, como diriam os outros, pegou a visão, varão? Acabou a brincadeira, se acabou, no nosso caso, voltando aqui à questão da salvação eterna, se acabou, a gente bateu, foi salvo, vamos para casa. Mas a história é que essa brincadeira não acabou. Eu fui salvo, estou ali, eu não preciso me preocupar com a minha eternidade mais, mas eu preciso me preocupar com a eternidade do outro, e com a temporalidade do outro, e a outra coisa que parece que às vezes a gente se esquece de integrar, o tempo e a eternidade. Sim, eu sei, o destino eterno das pessoas está nas mãos de Deus, afirmamos isso, mas Ele chamou você e eu para anunciarmos essa mensagem salvadora que vai livrá-lo sim do inferno eterno, e isso precisa estar no nosso radar, não porque é uma história da carochinha, não porque é uma história de amedrontamento das pessoas em relação ao outro, mas porque é a realidade que a Bíblia fala. Você já deve ter ouvido isso, e é uma verdade, que Jesus fala muito, quantitativamente da questão do inferno, porque essa é uma preocupação nesse sentido, de que a gente prega o Evangelho, entendendo que a única maneira do ser humano ser reconciliado com Deus é ele crer nessa mensagem, e se isso é uma coisa secundária, se isso é uma coisa pequena para você, você está muito preocupado com o tempo e está esquecendo da eternidade. Te esquece dessa urgência e privilégio que a gente tem, que em última instância, de se preocupar com aquilo que de fato durará para todo o sempre. A igreja tem essa mensagem, ou melhor dizendo, a mensagem tem a igreja que precisa ser anunciada, porque ela trata de onde as pessoas irão passar a sua eternidade. Se isso não nos toca, a gente precisa voltar-se para Jesus e falar assim, está aqui meu coração, Senhor Jesus, me volta a ser sensível a essa realidade. Mas a mensagem de Jesus não tem apenas essa dimensão, a gente é chamado para se preocupar com o tempo de hoje também. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, na sua carta, ele vai falar muito sobre esse assunto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. E aí Tiago está falando desse tipo de obras, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E ironicamente, Tiago faz aquele argumento, você crê que existe um só Deus? Muito bem, como diria um amigo nosso, parabéns, muito bem, até os demônios creem e tremem que Deus existe. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? E aí Tiago continua falando da importância das obras, não para nos salvarmos, mas como evidência da nossa fé, e evidência de que nós nos preocupamos e amamos porque nós fomos amados. Tiago vai falar aqui, a preocupação nesse momento não é com o destino eterno das pessoas, é com o frio e com a comida, e ele chama isso de obras, e a igreja toda ela é vocacionada para olhar para os dois tempos, o tempo e a eternidade, num gesto de amor de quem sabe que uma vida precisa ser alimentada como um gesto de amor,
E uma vida precisa ser salva do inferno para um relacionamento transformador com Deus, também como um gesto de amor. Não escolha a dicotomia, escolha a integração. Viva os dois tempos, integre os dois tempos. Deus te chamou para isso. E por último, gente, a dimensão e a integração, entre a dimensão pública e a dimensão privada da fé. A gente fala muito que no Brasil a gente herdou uma tradição que chamam-se a tradição pietista, que é uma ênfase nas seguintes coisas: a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a vida para a igreja e uma vida de santidade. Chamam isso também de minimalismo, ou alguma coisa assim, mas é a nossa tradição, a gente vê a importância que isso tem. E você já deve ter ouvido aí, especialmente aí nesses últimos tempos, as pessoas dizendo assim: a igreja ocupada com esse tipo de coisa, enquanto tem gente passando fome, ou com um congresso corrupto, ou com injustiças tamanha, a única coisa que a igreja faz é ora, lê a Bíblia, jejua, vai à igreja. E a igreja ocupada com esse tipo de coisa. Deixa eu fazer uma pergunta: não é para eu estar ocupado com esse tipo de coisa? Tenho certeza que a resposta é sim. Como assim? É para eu parar de orar? É para eu parar de ler a Bíblia? É para eu parar de vir à igreja, de jejuar? E dizer que meu lugar é na cultura, transformando ela, sem ter esse tipo de coisa rodando na minha vida? Não. Essa é uma boa tradição que nós herdamos. A gente pode e deve ir além, esse é o ponto, mas sem deixar essas coisas tão fundamentais na vida de qualquer cristão. Até porque hoje, gente, você sabe, ir à igreja, orar, ler a Bíblia é um ato revolucionário, testemunho gigante. Como o Roberto falou aqui, na hora dos dízimos e das ofertas, é um testemunho para o mundo, dizendo a quem eu pertenço. Por isso eu não preciso ficar preocupado com as mesmas coisas que todo mundo fica preocupado, porque eu tenho um pai, e a minha relação com o pai se dá também, e muito através da oração, onde eu não sou apenas chamado a crer que eu não devo me preocupar porque tenho um pai. Eu sou chamado a orar, crer e por isso orar a esse Pai que cuida de cada ato da minha vida. Isso é revolucionário. E eu sou chamado para isso sim, para essa dimensão privada da fé. Ela não pode ser exclusivamente privada, mas ela é uma dimensão importante, a dimensão privada do retiro, da contemplação, da solitude, da oração, da igreja, da vivência comunitária. Eu sou chamado para isso. Acontece que, de fato, essa não é a minha única dimensão. Existe a dimensão pública, onde eu também ajo, encarno, luto contra estruturas malignas de maneira bíblica, sobre tudo o que está acontecendo em todas as esferas, porque parece que essa questão hoje, dessa discussão tão grande da dimensão pública da fé, se tornou da dimensão política da fé. Não é só isso, porque às vezes as grandes crises e onde a gente responde tem a ver com questões existenciais, e não apenas de corrupção e de política. Eu encarno e luto e respondo na dimensão pública sobre as questões existenciais à luz da palavra de Deus, as questões aí sim políticas, ideológicas, e seja na crítica ou na ação. Eu não quero que ninguém me diga, e você não pode deixar ninguém dizer isso, que a religião precisa ser deixado para a sua questão exclusivamente privada da sua vida. Não faça isso. Ela é privada e pública ao mesmo tempo, porque ela mexe comigo e não com uma parte da minha vida. A dimensão pública, ela é simplesmente a extensão de quem eu sou. Ou seja, eu pertenço a Deus no quarto, sozinho, na minha leitura, na minha oração. E eu pertenço a Deus no trabalho. Eu não desligo a chave. Eu vou para o trabalho, agora eu jogo a regra do mercado.
e faço o que todo mundo faz e quero ser o mais esperto. E aí eu volto para o quarto e vivo a dimensão pública da minha vida espiritual. Não, eu pertenço a Deus enquanto eu oro, e eu pertenço a Deus quando eu oro e quando eu falo, quando eu emito a minha opinião. Eu pertenço a Deus na igreja, e eu pertenço a Deus na política. Eu pertenço a Deus em todo o lugar, absolutamente todo lugar. Por isso que não existe a escolha entre uma dimensão puramente pública e uma dimensão puramente privada, porque na verdade a gente estaria dividindo Deus e nós mesmos. Existe um Deus preocupado com o tempo em que eu oro, apenas quando eu estou sozinho com Ele, e existe um outro Deus, que talvez não esteja preocupado, e Ele permite que eu seja o que eu quiser ser, quando eu estou fora do meu quarto. Nós não acreditamos nisso. Ele é o Deus do Filipe, quer ele esteja onde esteja, e o Filipe é dele, esteja ele sozinho, ou esteja ele diante de uma multidão, esteja ele atuando, eu sei que meu exemplo é ruim porque eu sou pastor, mas seja eu atuando como advogado, como engenheiro, como comerciante, ou como médico, ou sendo eu dentro da igreja, atuando no ministério que eu esteja aqui exercendo, é o mesmo Filipe. Eu sou completamente dele, e Deus é soberano sobre a minha vida, completamente em todas as esferas. Concluindo, gente, de verdade, a gente pode sonhar em ser assim, não pode? Nessa vida missional. Que igreja maravilhosa, local, brasileira, a gente pode ser. E importante aqui, sei que às vezes diz que a gente não traz na conclusão nenhum elemento novo, mas eu vou trazer, sem necessariamente sonhar com coisas imensas, que é um outro grande problema nosso. A gente só vê importância, isso talvez seja uma grande tristeza do nosso coração, quando é alguma coisa grandiosa. A gente sai empolgado a mensagem assim, fala assim, cara, vamos seguinte, vamos viver isso aí, vamos mudar o cenário do Brasil, tá, vamos ser mais humildes, vamos mudar o cenário do Recreio, do bairro do Flamengo. O que a gente pensa imediatamente? A gente não pensa uma coisa enorme? A gente não pensa às vezes numa coisa tão impactante aos olhos humanos? Quase que assim, para a gente ser isso que, Filipe, você acabou de descrever, nós precisamos ser o próximo Martin Luther King. E eu creio que a maioria esmagadora das pessoas é chamada para simplesmente amar o nosso próximo de maneira pequena, por vezes silenciosa e ainda assim fiel. Ame o seu próximo com a pregação do Evangelho, com gestos, com oração, com um copo d'água, com a comida, com a sua opinião. E aí eu vou te fazer uma pergunta: e se toda a igreja, essa, a minha, a de todos nós, se comprometesse individualmente com esse, vou chamar assim, mini amor, o que aconteceria se vários mini amores, ou o que acontece quando vários mini amores se juntam? Ele vai formar, aí sim, alguma coisa grandiosa, não porque ele deseja ser grandioso, porque é natural. Se 100 milhões, 30 milhões, 40 milhões, eu não sei quantos evangélicos a gente tem nesse país, se juntassem, não para serem grandes, mas porque são fiéis, e vivessem esse mini amor de maneira imperfeita, mas ainda assim fiel e persistente, a gente teria transformação, não teria? Muito mais, muita coisa mudaria. A gente não precisa de nada grandioso, a gente precisa de consistência, perseverança e fidelidade nessa nossa vocação. Mas deixa eu terminar, ainda na conclusão, trazer uma inspiração final para vocês. Eu gosto desse exemplo, que é o exemplo da fundação do Exército da Salvação. Acho que até já mencionei isso aqui para vocês. 1865, no coração de Londres, que vivia uma industrialização acelerada, crescimento urbano, parece com a gente,
migração em massa do campo para a cidade, e ali o cenário naquele momento era de pobreza, trabalho infantil, prostituição, vício, altíssimo índice de doenças, população marginalizada, uma coisa muito parecida com uma realidade que a gente vive aqui em outros países do mundo. E a igreja era vista como essa igreja distante dessa realidade, sacramental, preocupada com seus ritos, que tem muito seu valor, mas distante da realidade das classes mais simples, que formava a maioria da população. E aí sim, um homem, William Booth, filho também de família pobre, falou: vamos responder isso, missionalmente. Ele não fazia, e aí você sabe, talvez você conheça o slogan, né? Sopa, sabão e salvação, os 3 S. Ele não dizia assim: vamos pregar o evangelho exclusivamente. Eu não gosto da palavra somente, porque parece que é pequeno. Não, a gente vai pregar o evangelho ao ar livre. E aí talvez não seja uma coisa descontextualizada na gente, mas o princípio estava ali perto. A gente precisa fazer com que as pessoas, onde elas estejam, elas ouçam o evangelho numa linguagem simples, num ambiente acessível. Criou abrigos de moradores de rua, programa de recuperação de alcoólatra, casas para mulheres em situação de prostituição, distribuição de comida. Olha lá, as duas realidades juntas. E eu acho que ele, para mim, ele se torna, não digo um exemplo, mas uma inspiração nesse sentido. Que a gente não pode, na verdade, a gente não foi chamado para escolher entre uma coisa e outra, mas para responder em fidelidade, não com um grande plano, mas com uma obediência fiel a essa vocação que Deus nos chamou, para sermos essa igreja missional, em resposta àquele que veio na nossa direção, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que vocês continuem sendo essa igreja, se inspirando, crescendo, se aperfeiçoando, para que cada vez mais a gente esteja ciente e ativo nessa vocação de ser sal e luz desse mundo. Vamos orar. Pai amado, obrigado, porque nós temos um propósito nessa vida, que não é enriquecer, que não é ser famoso, que não é ter as melhores experiências, ainda que essas coisas não sejam ruins em si mesmo, mas o Senhor nos chamou, Senhor, para que a gente possa refletir o Senhor nesse mundo, Pai. Dá-nos, Senhor, essa integração tão necessária que nós precisamos, na pregação do Evangelho, na ação, Senhor, do Evangelho, na preocupação com o tempo das pessoas aqui, o hoje, com a eternidade. Senhor amado, nos faz viver, Pai, a nossa fé no íntimo do nosso quarto, na oração profunda, pessoal, relacional contigo, e ao mesmo tempo, Senhor, a fé, Senhor, em tudo aquilo que a gente faz, Senhor, pensa, opina, existe, Senhor, por favor, faz a gente assim, Pai. Tira a gente, Senhor, essa ideia de que a gente sempre precisa de um ato grandioso, revolucionário, quando ainda que alguns aqui possam fazer esse tipo de coisa, a maioria, Senhor, de nós será chamado, Senhor, simplesmente para nessa obediência fiel, amar o Senhor e ser esse sal da terra em pequenas dimensões, mas que maravilha será, Senhor, quando a gente puder, mais gente fazer isso junto. Dá-nos esse amor, Pai, dá-nos essa fidelidade, Senhor, com a motivação certa, Pai, não porque a gente quer alguma outra coisa, senão te amar, responder esse amor, dizer ao mundo inteiro, Senhor, porque que nós fomos amados e transformados, e por isso fazemos essas coisas. Faz isso com a gente, com teu povo, com essa igreja, com a igreja do Senhor nesse Brasil e no mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.